voltamos, pessoal, com a lição agora de segunda. Eu sei que eu falei lição de terça, me desculpem, mas agora é lição de segunda-feira, que traz o título Armadilhas do Inimigo. E a pergunta que a gente faz para vocês é: como evitar cair em uma armadilha? Tempo. Respondeu, então, como que a gente pode evitar, né, cair em uma armadilha? Então, primeiro a gente tem que entender um pouco dessas armadilhas, né? Quais são, como podem ser essas armadilhas. E a lição ela traz aqui três pinceladas, três, não tópicos, mas a lição cita algumas das armadilhas que podem ser usadas pelo inimigo. A primeira que ele trata é a decadência de padrões, valores e estilos de vida que estão presentes no mundo hoje. Então, ideias erradas, discursos errados que se afastam do propósito de Deus, enfim, costumes, hábitos totalmente contrários à vontade de Deus. E esse é um dos modos que o inimigo usa como armadilha para ele. A segunda que é citada são as crenças e as práticas contrárias ao que a Bíblia ensina, que está ligado à primeira armadilha. Então, as práticas contrárias, as crenças contrárias a tudo que a Bíblia ensina, e para a gente entender o que a Bíblia ensina, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que estudar a Bíblia e entender o que ela pede. Aí sim a gente vai poder entender se a gente está crendo em coisas corretas, se a gente está fazendo as coisas corretas, vivendo de forma correta. E a última citação da lição sobre as armadilhas do inimigo é o cuidado que Paulo fala para que os cristãos devem ter cuidado com os falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Então tem muita gente que fala de Jesus, que aparentemente segue a Cristo e fala de Cristo e realiza grandes coisas, milagres, faz muita coisa, mas no fundo não estão sendo usados por Cristo. É algo difícil de entender, né? E o próprio Jesus falou, eu não lembro de estar agora, né, que muitos, quando Jesus voltava, vão falar, mas a gente não curava, a gente não falava do Senhor. E aí Jesus responde: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Então essa é uma outra armadilha, e talvez a armadilha, uma das piores, são os grandes feitos, aparentemente em nome de Cristo, mas que no fundo não são, né? Então por isso que nosso foco principal tem que ser a Bíblia, tem que ser aquilo que ela prega, aquilo que ela diz, né? Tem que ser Cristo o nosso foco principal. A partir daí a gente vai saber se a gente está no caminho certo, se aquela armadilha é ou não é do inimigo. Então a gente precisa conhecer as armadilhas dele. A gente tem que saber as formas que ele pode usar, né? E Efésios 6, 10 a 18 traz os trechos falando sobre a armadura de Deus, como que a gente se protege dessa guerra contra o inimigo, né? A Bíblia, a oração, a comunhão, tudo isso são instrumentos para se vencer o diabo. E a gente precisa disso. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue vencer. Se a gente não tiver isso, a gente vai cair todas as vezes nas armadilhas do inimigo, né? E é isso que a lição de segunda-feira traz. O inimigo tem muitas armadilhas e a gente tem que se preparar contra elas, né? O resumo da lição de segunda fala o seguinte: o inimigo tenta nos atingir em qualquer momento. Na Bíblia fala que devemos fazer para nos proteger dessas armadilhas. Você só precisa escolher o lado. Isso. Então, é possível vencermos as armadilhas e não cairmos nelas. A gente tem que escolher fazer, porque Deus não vai simplesmente... Claro, muitas vezes sim, mas não em todos os casos. Primeiro ele quer que a gente escolha não cair nas armadilhas, né? E a partir do momento que a gente está ciente, a gente busca entender essas armadilhas e nos desviarmos dela, a gente tem Deus com a gente, Jesus nos ajudando, e aí a gente consegue sair vitorioso disso porque ele foi vitorioso, né? Então escolha o lado que você deseja ficar.
A lição de segunda-feira, ela traz também mais uma pergunta, que fala o seguinte. Leia Apocalipse 12, de 7 a 9, que fala sobre uma guerra no céu. Qual foi a natureza dessa guerra, que resultou na expulsão de Satanás do céu? Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, alternativa A guerra foi um conflito cósmico entre Deus e Satanás, que se rebelou contra a autoridade de Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Alternativa B. Lúcifer e outros anjos lutaram para ver quem teria o direito de governar a Terra. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, isso é a guerra no céu. Foi essa rebelião promovida pelo próprio Lúcifer que arrastou consigo uma parte dos anjos, se rebelando contra a autoridade de Deus, se rebelando contra a glória, o poder que Deus tinha. Ele queria aquilo para ele. E aí, infelizmente, ele teve que se retirar do céu, né? Não porque Deus quis, mas porque ele escolheu esse caminho, né? E a escolha agora é nossa. Para qual lado a gente vai pender? Qual caminho que a gente vai escolher, né? Essa reflexão que a gente deixa para vocês, então. E a gente se vê na lição de terça-feira. Agora sim. Agora sim. A lição de terça-feira.